Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui reunidos para estudar nossa doutrina. Vamos fazer primeiramente a nossa oração. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui reunidos, nosso Criador. Vamos agradecer ao nosso irmão maior, Jesus, que nos deixou há mais de 2000 anos esses ensinamentos. Vamos agradecer também ao mentor do Lar Espírita, Maria da Luz Leal, e a todos aqueles que estão assistindo, encarnados e desencarnados. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda a influência do mal, que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Então, meus amigos, hoje o tema é mediunidade ou milagre. No caso, está com ponto final, porque para uns é mediunidade, no caso nosso, que somos espíritas, e para outros são considerados como milagres. Então, grandes nomes do cristianismo foram esquecidos, apesar das suas realizações espirituais e educacionais, que eles receberam o nome de santos, né? E os seus feitos de milagres. No caso do Espiritismo, nós não atribuímos assim essa denominação, santos. Nós consideramos pessoas já com uma certa evolução, espíritos mais evoluídos, né? Que reencarnaram. No caso, quando reencarna, a gente fala alma, né? E que vieram aqui uma mediunidade ostensiva. A mediunidade da cura, a mediunidade da clareaudiência, da clarividência, a bicorporidade, então, do transporte. Então, várias mediunidades que estão lá explicadas no livro dos médiuns, né? Então, o nosso conceito é esse. Milagres são o uso que fazem da mediunidade essas pessoas que já têm a mediunidade ostensiva. E santos, nós consideramos pessoas que já são evoluídas, que vieram aqui para ajudar, né? Para ajudar a amenizar o sofrimento, né, de outras pessoas. O Emmanuel diz: o Evangelho é um livro de mediunidade por excelência. Então, tudo que existe lá tem o tipo da mediunidade, né? É a cura, é a mediunidade da, vamos dizer assim, física, né? São de efeitos físicos. Então, lá ali surgem muitos exemplos que nós podemos citar. E os santos da igreja, assim como os médios espíritas, eles serviram de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Então, eles foram intermediários. Em todas as épocas, religiões, pátrias, sempre surgiram pessoas com com essa função. Essa função é uma, vamos dizer assim, foi uma coisa que foi combinada no mundo espiritual, que eles viriam com essa mediunidade, né? E aí tem que usá-la da melhor forma possível, né? Quem é médium sabe da responsabilidade que tem do uso dessa mediunidade. Agora nós vamos falar de alguns santos, né? Santos, para quem consideram santos, que vieram com essa mediunidade, que ficaram conhecidos, né? Muitas pessoas vieram com essa mediunidade, mas muitos não ficaram conhecidos, mas alguns santos ficaram, né? Foram considerados santos pela igreja e foram canonizados. Então, nós vamos começar com uma Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis. Ela nasceu em 1381 na Itália e ela tinha mediunidade da cura e da clarividência. Ela desde a sua infância, ela já tinha, já sentia esses fenômenos, né? Então, ela chegou a curar a mão de uma camponesa, as abelhas vinham na boca dela despejar mel, né? Sem picá-la, nada.
e ela casou-se a contragosto porque ela queria seguir a vida religiosa, mas a família fez com que ela casasse, né? Só que depois, quando ela ficou viúva, né? Ela foi se dedicar àquilo que ela gostava tanto, né? Que seria a vida espiritual. E ela tinha essa clarividência e ela conseguiu ver Santo Agostinho, reconheceu São João Batista e São Nicolau de Tolentino. E ela pediu uma vez que as chagas de Jesus aparecessem nela. E realmente apareceu, né? E ela ficou muito doente aos 62 anos de idade e as pessoas que visitaram, que estavam doentes, que iam a visitá-la, as pessoas ficaram curadas, né? Então ela era a mediunidade da cura mesmo. Ela desencarnou no dia 22/5/1447. Então essa é a primeira que nós estamos citando, Santa Rita de Cássia, muito conhecida, né? Depois São Francisco de Assis. São Francisco de Assis tinha clareaudiente, ele era clareaudiente. Então, tem um fato muito interessante dele, que ele foi numa uma igrejinha que estava abandonada, que foi uma igrejinha dedicada a São Damiano, e ele ficou lá, quietinho, orando. E ao orar, começou a ouvir a voz que dizia: vai e não vês que a minha igreja está a desabar? Vai reconstruí-la, né? E ele ouviu isso aí 3 vezes ele ouviu. E aí ele começou a achar que essa voz estava dizendo para reconstruir a igreja física. Na verdade, essa voz estava instruindo para ele ir atrás de reconstruir a igreja moral, a igreja espiritual, que seria porque nessa época estava tendo a Inquisição, né? Então a religião estava sofrendo muito danos, né? O cristianismo primitivo. Então ele veio realmente para reencarnar com essa missão de fazer com que o cristianismo voltasse a ser aquele cristianismo puro da época de Jesus, né? Depois nós temos a Santa Joana d'Arc, que é a reencarnação de Judas. Ela, desde os 13 anos, ouvia vozes, então ela é clareaudiente. Mas ela tinha umas vozes de São Miguel que falavam para salvar a pátria dela, que era a França. E, infelizmente, ela foi condenada à morte, porque ela foi exatamente nessa época, né, da Inquisição, que as pessoas que tinham a mediunidade tinham que viver escondidas devido à perseguição da igreja, que não aceitavam. Porque nesses séculos de assim 15, 16, eles achavam que a mediunidade era por parte do demônio, era um contato que o demônio tinha, que usava as pessoas, né? Não acreditavam que eram os espíritos que desencarnados que vinham trazer suas comunicações, né? Então a sua última palavra antes de desencarnar foi Jesus. Ela tinha essa ligação muito forte com Jesus, né? Resgatando tudo aquilo que aconteceu na outra encarnação dela como Judas. Ela nasceu em 1412, né? E ela morreu, né? Como bruxa, né? Considerada bruxa aos 19 anos. Um outro nosso é o Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua nasceu em 1195. Ele tinha a mediunidade da bicorporiedade, que está lá no capítulo 7, né, do livro dos médiuns, explicando o que é. Da cura também e da clarividência. A bicorporiedade é uma mediunidade bem rara, né, que é aquela em que a pessoa está num lugar e ela fica como que adormecida, né, como se fosse uma letargia, e dali ela se desloca com seu perispírito para outro lugar. Então as pessoas conseguem vê-la em outro lugar, né? E ele fazia isso muito, até quando ele precisava estar em 2 lugares ao mesmo tempo.
E tem um fato muito interessante que aconteceu com ele, quando ele estava no púlpito fazendo seu sermão, e ele teve um aviso, né, uma, um aviso que o pai dele, o Martim de Bulhões, em Lisboa, estava tendo problemas com a justiça. Ele estava preso há 15 meses, acusado de um crime que ele não cometeu, porque enterraram o corpo no quintal dele. Então ele foi suspeito. Então nisso ele se desloca perispitalmente e vai lá defender o pai, né? E ele consegue. E aí depois de algum tempo aparecem os verdadeiros criminosos. Então ele tinha esse dom também, né? O dom da cura, ele tinha outras mediunidades também, né? Aí nós temos, e assim, ele desencarnou 13/6/1231 em Pádua, na Itália, com 41 anos. Aí nós temos a Isabel, a rainha santa, protetora de Coimbra. Ela nasceu em Saragoça, na Espanha, em 11/2/1270 e casou-se com Dom Diniz, que era rei de Portugal. Ela era muito caridosa, então ela vivia fazendo caridade, ela ajudava as pessoas, ela ia muito no mosteiro de Santa Clara para fazer visitas e levar donativos, e o rei sabia disso, mas o rei uma vez quis assim, pregar uma peça nela, e ele pegou e ela veio assim, meio escondido na roupa, donativos, e ele pegou e falou assim: o que você carrega aí? E ela ficou assim, né, meio sem ação, mas quando ela abriu, apareceram rosas. É a mediunidade que ela conseguiu de efeito físico. Por quê? Porque naquele tempo que aconteceu isso, era inverno e não havia flores. Então foi uma coisa inédita, né? Ela conseguiu fazer daquilo que ela estava carregando, os donativos, transformar em flores, né? E aí ele ficou sem ação, porque estava querendo provar que ela estava ajudando. Não que ele fosse contra, mas assim, ele quis provar, né? Que ele sabia que ela fazia essas doações. Aí também ela foi uma médium de cura, porque ela curou uma criança cega, né? E outras que a gente não vai citar, mas ela também tinha essa mediunidade de cura, né? E ela desencarnou 4/7/1336, com 66 anos, né? Então também foi uma pessoa considerada santa, né? Pela igreja, devido a tudo isso aí, somente as curas que ela fez. A Santa Teresa de Ávila, que é a Santa Teresa de Jesus, é outra também considerada santa pela igreja, que também tinha mediunidade. Ela nasceu em 1515, era clarividente. Ela via muitas vezes Cristo em Ávila. E ela diz que ela via com os olhos da alma, não com os olhos físicos. E estava certo, né? E ela desencarnou em 1582 com 67 anos. E ela, muitas vezes, ela foi considerada vítima de demônios, por causa desses efeitos mediúnicos, né, que ela tinha. E no século XVI, então, como eu falei, né, ainda não se compreendia essas manifestações, né? Então, principalmente na época da Inquisição, muitas pessoas foram perseguidas, mortas, foram açoitadas, exatamente porque achavam que tudo isso tinha parte com o demônio, não eram espíritos de pessoas que desencarnaram, que estavam se manifestando. Então, outro que nós vamos falar agora é São Benedito. O São Benedito, ele foi filho de escravos vindo da Etiópia para a Sicília. E ele, no convento franciscano de Santa Maria de Jesus, ele era cozinheiro. E ele transformou pães em flores, né? E ele trabalhava como cozinheiro, e ele ficou muito revoltado de ver os noviços lá desperdiçando, né, alimento. Então, uma vez ele estava
uma esponja de lavar pratos cheia de farelo de pão, e ele foi espremer a esponja e aquilo ali saiu sangue. E ele falou para os noviços lá que aquilo representava o sangue que os trabalhadores davam para fazer todo aquele alimento que eles comiam e desperdiçavam, né? Que nem o pão, tem quem vai plantar o trigo, quem vai colher, quem vai moer, quem vai fazer a massa do pão, então pôr no forno. Então ele quis chocar, né? E realmente aí os noviços começaram a pedir desculpa, a orar, então deu resultado, né? Foi um tratamento de choque. Outro que nós vamos falar agora é o São João Batista Maria Vianney Curadars. Ele nasceu em 1786 e morreu em 1859. Ele tem mediunidade clarividente. Ele cura também. Ele via Nossa Senhora, né? E também Santa Filomena, que também para eles era santa, né? Então ele era uma pessoa assim muito boa, muito dedicada à religião, e inclusive há uma mensagem dele no Evangelho, né? No capítulo 8, os bem-aventurados puros de coração, que no caso dele tem o subtítulo de Bem-aventurados aqueles que têm olhos fechados. Foi uma mensagem que ele deixou no Evangelho segundo o Espiritismo em 1863 em Paris. Então, nesse capítulo aí é contado que tem uma criança que nasceu cega e que estava pedindo para que ele a curasse. Ele já tinha a mediunidade da cura. Porém, ele disse que ele não era ele que curava. Ele curava, mas tinha que ter o aval de Deus, né? E aí ele é comentado que Jesus disse que quem se perder, né, pelo olho mau, que seria melhor arrancá-lo e atirá-lo no fogo. Então ele quis dizer que muitas vezes a pessoa vem com essa deficiência exatamente porque por causa da visão, né, de ter os olhos abertos em outra reencarnação, muitas vezes foi a causa, né, de erros passados. Então vem com olhos fechados, né, para que possa não cair novamente nesses erros, né. Então ele, na verdade, ele quis explicar o porquê que não é todos que vêm, que querem a cura que conseguem, porque muitas vezes está no planejamento reencarnatório ficar com aquela doença e até uma limpeza que se faz, não é? Em toda a sua trajetória reencarnatória. E aí ele diz assim, os olhos abertos estão sempre prontos a fazer com que a alma se perca. Os olhos fechados, pelo contrário, estão sempre prontos a fazer com que a alma se leve a Deus. A cegueira dos olhos, muitas vezes, ela é a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é muitas vezes o anjo tenebroso que conduz à morte. Então é o que ele quis dizer, né? Muitas vezes a visão ela vai desvirtuar aquele caminho que a pessoa tem e vai atrapalhar a sua evolução. Então por isso que ele quis justificar num caso de que não poderia curá-lo, não é? Então, aí são todos aqueles, não todos, né, mas alguns exemplos de pessoas que foram consideradas santas, né, pela Igreja Católica, pela Igreja, e que, no nosso caso, são pessoas que têm uma evolução, né, e uma mediunidade. E essa mediunidade pode ser usada para o bem, que é a missão, né, a missão, o dever, é o compromisso do médium, e muitas vezes, às vezes não é usado para o bem, às vezes é usado com uma intenção materialista, de ganhar dinheiro, né, ou de enganar. Então, nesse caso desses que nós falamos, todos eles usaram de uma maneira digna, tanto é que foram reconhecidos pela Igreja como santos, né?
Então, gente, é só mais ou menos uma ideia, né, que nós vamos ter de como o Espiritismo lida com esses assuntos, né, mediunidade, milagres, santos e pessoas evoluídas, pessoas que têm a mediunidade que também não são tão evoluídas, né? No caso aqui todos são, mas há também aqueles que usaram não de uma maneira tão correta. Então vamos encerrar. Agradeço a todos por assistir esse vídeo e que possamos em outros aprender um pouquinho mais, estudarmos juntos. E vamos fazer a nossa oração final. Vamos agradecer a Deus primeiramente por nós estarmos aqui. Em nome de Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, modelo, vamos agradecer ao Lar Espírita Maria da Luz e Leal, que nos dá tanto amparo, tanto carinho, que nos recebe com tanto amor. E a todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão conosco, sempre juntos, para aprender um pouquinho mais. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.